Olá, boa noite. Católicos se reúnem nesta sexta-feira da Paixão para refletir sobre o sofrimento e a morte de Jesus Cristo. Na Vila da Fábrica, em Camaragibe, tem espetáculo da Paixão de Cristo. Mário Carvalho. Olha, por aqui já está todo mundo pronto e ansioso para esse retorno ao espetáculo. O significado da Páscoa para os judeus, um momento de encontro entre as famílias. Na Igreja Anglicana, a Sexta-feira Santa é de reflexão. Natália de Elu. Juliano, a Páscoa é o momento mais relevante para a fé cristã e a gente vai falar como esse período do ano é celebrado para a Igreja Anglicana. Com o avanço da vacinação, grandes eventos voltaram com a capacidade máxima de público. Bom para quem estava sem trabalhar, por causa da Covid-19. E o futebol? O Náutico entra em campo daqui a pouco em busca da primeira vitória na Série B. Hoje é um dia de muita reflexão para os cristãos do mundo todo. É na Sexta-feira Santa que se relembra o sofrimento de Jesus até a morte. É o único dia do ano em que missas não são celebradas. Em Paulista, na região metropolitana, fiéis se reuniram na Igreja Matriz de Santa Clara, no bairro de Jardim Paulista Baixo, para refletir sobre a data. A celebração começou em silêncio às 3 da tarde dessa sexta-feira. As imagens e a cruz, para os católicos símbolo de remissão dos pecados e de esperança, permanecem cobertas na Quaresma como demonstração do mistério da Paixão de Cristo. A Sexta-feira da Paixão é o único dia do calendário em que não há missa na comunidade católica. Esse é o momento de contemplação ao sacrifício de Jesus e de agradecer. Ele nos ensinou muito e é isso que nós estamos celebrando, né? A passagem de Cristo, hoje a morte de Cristo, que nos remete a uma reflexão sobre como nós estamos vivendo aqui também para com os irmãos. As irmãs Gorete e Vânia vieram juntas à igreja, uma tradição familiar. É um momento de a gente agradecer, né? Tudo que Jesus passou por nós, né? Num momento tão difícil e geralmente muitas pessoas não reconhecem, né? Esse momento tão maravilhoso que ele se entregou por nós, deu a sua vida para pagar todos os nossos pecados aqui na terra, né? Esse é o momento do encontro íntimo entre nós e Cristo, que é ímpar em nossas vidas. Durante os ritos, os fiéis cantaram em adoração à Paixão de Jesus. Ricardo veio com a esposa e o filho. Para ele, um dos significados da Semana Santa é família. A gente precisa vivenciar o mistério de Cristo, não somente de uma maneira pessoal, não somente de uma maneira individual, mas também de uma maneira familiar. E, no caso das crianças, introduzir também a criança nesse mistério, né? Nesse conhecimento da morte e da ressurreição de Cristo. O pároco falou sobre a mensagem que a Sexta-feira Santa deixa para os fiéis. Que nós possamos mergulhar neste grande mistério do amor de Deus e nos deixar envolver por este amor, esse amor que faz também que a gente olhe não apenas para nós mesmos, para as nossas necessidades, mas para as necessidades dos irmãos e irmãs, sobretudo aqueles que estão passando por tantas dificuldades nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo de pandemia. Na Igreja Anglicana do Espinheiro, zona norte do Recife, está acontecendo a celebração das 7 Palavras da Cruz. A repórter Natália de Elu acompanha esse momento. Oi, Natália, boa noite para você. O que é que significa essa celebração para os anglicanos? Oi, Juliano, boa noite para você, boa noite a todos. Esse é um momento muito relevante, né, para a fé cristã, a Páscoa. E essa cerimônia das 7 palavras na cruz é uma reflexão sobre as últimas palavras ditas por Jesus Cristo, né, as palavras que ele deixou para a humanidade. Eu estou aqui ao lado do pastor Jason Vasconcelos, pastor da Igreja Anglicana, que vai explicar melhor para a gente. Nesse momento, boa noite, pastor. Tem uma pastora ali falando a 7ª palavra da cruz, né? Eu queria que o
senhor falasse um pouco dessa cerimônia e das reflexões deixadas por ela. Muito bem, Natália. Esse é um momento que nós trazemos à memória o que está relatado nos evangelhos de Jesus no momento em que foi crucificado. Ele proferiu 7 palavras especiais e cada uma dessa palavra traz uma reflexão para a nossa vida nos dias de hoje. A gente traz a contemporaneidade das Escrituras e uma aplicabilidade na nossa vida. Então, nós trazemos a igreja nesse momento para refletir cada uma dessas palavras e o significado que isso pode implicar para cada um de nós. Nesse momento, ela está na 7ª palavra. O senhor poderia falar um pouco dessa 7ª palavra para a gente? Sim, essa última palavra é justamente quando Jesus disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então Jesus naquele momento já tinha falado acerca do perdão, já tinha falado acerca da salvação, e naquele momento ele como estivesse completando a sua missão aqui na terra, que ele veio trazer para nós o plano de salvação, o plano de reconciliação com Deus. E tem várias outras celebrações, né, pastor, que a gente vai falar daqui a pouco. Exatamente. Para além dessa cerimônia de hoje. Isso, tem toda uma programação que nós reservamos anualmente para esse período da Semana Santa. Então, daqui a pouco a gente vai trazer aqui no NE2. Muito obrigada, viu? A gente volta com você, Juliano. É isso, Natália Dielu falando sobre os anglicanos e esse momento de Semana Santa. Agora, do Recife para Camaragibe, a Paixão de Cristo voltou a ser encenada na Vila da Fábrica, no município, depois de 2 anos por causa da pandemia. A segunda noite do espetáculo começa daqui a pouco. Quem está lá é o repórter Mário Carvalho. É isso, Mário. Mário Carvalho, boa noite para você. Como é que está a situação aí? Oi, Juliana, boa noite a você, boa noite a todos. Olha, por aqui já está todo mundo preparado, viu? Só aguardando para começar essa segunda noite de espetáculos. Esse aí é o cenário da Santa Ceia e parte também do cenário do Pilatos, viu? Aqui desse outro lado, a movimentação na praça, olha só, já está grande, viu? O pessoal esperando aqui para esse retorno aí do espetáculo, né? Retorno tão aguardado, né? Durante esses 2 anos aí de pandemia. Essa aqui é a praça de eventos aqui da Vila da Fábrica. E olha, os atores também estão numa ansiedade imensa, viu? Vou conversar aqui com a Gabi, que vai interpretar a Maria. Boa noite, tudo bem? Como é que está essa expectativa para a encenação? Boa noite, Mário. Boa noite a todos. Gente, o sentimento é emoção. A gente estreou ontem, né, depois de 2 anos, retomando. Então, assim, é muita emoção. Enquanto artista, enquanto atriz da cidade, a gente se sente valorizado, reconhecido. Ainda mais de retomar nossas atividades, voltar às atividades do setor. Ainda mais com esse espetáculo tão lindo que é a Paixão dos Camarais, trazendo amor, trazendo fé. Então, a gente estreou ontem, a gente se apresenta hoje e amanhã também aqui na Praça de Eventos, 19h30. Todo mundo convidado. Perfeito, excelente, bom espetáculo para você. Olha, são 60 atores, entre atores e figurantes, e eu vou começar aqui também com o André, que faz Jesus no espetáculo, né? Me diz uma coisa, depois desses 2 anos de pandemia, o que o público pode esperar para essa noite? Esperar emoção, né? A expectativa é muito grande porque a gente passou esses 3 anos e vivenciou um tempo muito difícil, vivenciou a perca de algumas das pessoas que faziam parte desse processo. E retomar isso, ver as pessoas se reencontrando, trabalhando, gente que se desdobra, faz 2, 3 personagens, é muito bonito. Então, é esperar o quê? Esse vigor, essa força da gente em cena. Eu imagino que interpretar Jesus deve ser uma emoção ainda maior, né? Sim, com certeza. É um personagem que ele tem uma gama gigantesca de possibilidades. Perfeito, é isso. Muito obrigado, bom espetáculo para vocês. Olha, o espetáculo é gratuito, começa daqui a pouquinho, às 7h30. Daqui a pouco a gente volta para mostrar já um trechinho aqui do espetáculo rolando. Viu, Juliano? Repórter Mário Carvalho ao vivo falando sobre a Paixão de Cristo de Camaragibe. Obrigado, Mário. Normalmente, a Páscoa cristã e a judaica são comemoradas em datas diferentes, mas neste ano, a festa, que é importante para as 2 religiões, acontece na mesma época. Na Páscoa, os judeus comemoram a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito, um momento de muito significado religioso e familiar também. Alguns dos alimentos servidos na ceia de Páscoa judaica cumprem o papel de lembrar a história dos hebreus. O osso representa o cordeiro sacrificado no templo. O ovo é o luto pela destruição do templo de Jerusalém. Essa pasta, chamada de harosset, feita com nozes, canela e maçã, simboliza a argamassa dos trabalhos pesados. Salsinha, salsão,
Alface e a água salgada como lágrima remetem ao sofrimento. As 3 ervas servem para representar o amargor que era a vida dos judeus como escravos no Egito, enquanto que a água salgada serve para representar as lágrimas dos judeus enquanto escravos no Egito. No jantar, outros pratos são servidos também. A Páscoa é uma das datas mais importantes do calendário judaico. Nem sempre começa numa sexta-feira ou acontece junto com a Páscoa cristã. É o momento de celebrar a libertação dos hebreus da escravidão do Egito. É uma data de festa e de oração. A sequência do jantar ajuda nas reflexões. A gente, por exemplo, ao longo do tempo, a gente toma 4 copos de vinho. Algumas famílias tomam 5 copos de vinho, especificamente, para celebrar a liberdade. Todo mundo está recostado. E todo mundo tem que passar por certas etapas, porque essas etapas é que vão fazer a gente psicologicamente transicionar da escravidão à liberdade. O matzá é um pão sem fermento. Conta a história que os judeus saíram do Egito com pressa e não puderam esperar o pão ficar pronto. Esses pães ázimos também fazem parte de uma brincadeira com as crianças na noite de hoje. Uma dessas folhas de pão ázimo aqui, a gente quebra ela e a gente esconde uma metade. Por quê? Porque as crianças ficam curiosas para acabar a noite, para elas irem procurar. Quem encontra, ganha um prêmio. A gente acaba dando prêmio para todas, mas a lógica de fazer as crianças esperarem a hora que elas têm uma música que só elas podem cantar. Elas têm que fazer perguntas e os adultos fazem respostas. Então, isso cria nas crianças o desejo de aguentar a noite inteira acordada, né? E para eles, a Páscoa se estende por mais dias. Duram 8 dias, né? Que a gente até continua não podendo comer comidas com fermento e temos todo assim, seguir certas regras, né? Até o final do 8º dia. Uma vez por ano, os seguidores do judaísmo no mundo todo mantêm a tradição da celebração da Páscoa para reforçar os valores que devem ser respeitados todos os dias. Buscam na religião os ensinamentos que guiam a vida dos judeus há 3.500 anos. É o tempo que a gente tem de também se desprender das nossas amarras que a gente vive no dia a dia. Então, por exemplo, a falta da solidariedade, a falta da humanidade, a falta da empatia. É o momento que a gente tem de reflexão, de se concentrar e pensar como é que a gente pode construir um mundo mais justo. A gente continua falando sobre comida. Amanhã, ao meio-dia, o Espaço Pernambuco fala sobre as comidas da Páscoa. Nós vamos mostrar para vocês algumas delícias e também falar sobre a tradição de reunir famílias nesta semana que é tão especial. A Páscoa é uma das principais celebrações do calendário cristão. E durante a Semana Santa, existe o costume de não comer carne vermelha. Os fiéis substituem pelo peixe. No Espaço Pernambuco deste sábado, vamos falar sobre esta tradição milenar, de outros ingredientes que fazem parte da ceia e dar uma receita simples com a estrela da festa. O bacalhau, para você saborear com a sua família. Olha, algumas festas de carnaval que foram canceladas por causa da variante Ômicron da Covid-19 estão sendo realizadas neste fim de semana aqui no Recife. É uma oportunidade para muitas pessoas garantirem um emprego temporário ou reforçarem o orçamento com uma renda extra. Um momento para celebrar, voltar a trabalhar, a garantir a renda da família ou ganhar um extra que ajude a pagar as contas. Garçonetes, segurança, bombeiros civis, os profissionais da limpeza e do som. Tem muita gente nesse clima de satisfação por poder novamente contar com esse dinheiro. Com a pista ainda vazia antes da festa começar, tem muita gente trabalhando desde cedo para que o público seja recebido da melhor forma. Nesta festa, que será realizada hoje e amanhã aqui no Recife Antigo, cerca de 500 trabalhos temporários são gerados. Jailson é coordenador de limpeza, trabalha com eventos há 9 anos.
É pai de 4 filhos e teve muitas dificuldades durante a pandemia. Nos eventos eu conseguia fazer uma base de 2 salários mínimos e meio e tal. Então eu conseguia manter muito bem minha família estabilizada. E com a parada dos eventos tive que recorrer a outros meios, uns amigos, alguém de produção para poder manter a realidade. Janaína é assistente de camarim. O trabalho dela é deixar tudo pronto para que os artistas se preparem antes do show. Está sendo bom para todos nós, que todos vão ter uma oportunidade de emprego, né? De trabalho. E quando a festa começa, que tal uma garçonete animada? Dona Ana Cristina é professora e sempre trabalhou no carnaval para ganhar um extra. Aí todo mundo ficou feliz, né? Porque é um extra que você nem esperava, né? São 1000 pessoas trabalhando, a gente volta a ter sorriso, todo mundo trabalhando, envolvido com cultura, com tudo isso é muito bom pra gente. Alexandre é um dos profissionais que contribuem para a festa ser tranquila. Ele trabalha com segurança de eventos há mais de 10 anos. A falta desses eventos foi muito difícil, sabe? Para o pessoal que trabalha na área de segurança, que é a minha área. E a gente sempre trabalha, sempre é bom. Esse é um sentimento compartilhado com muitos profissionais. E a gente passou um tempo bem ruim aí e, graças a Deus está voltando e que a gente siga em frente. Depois do intervalo, as notícias do futebol. Olha só, o Náutico entra em campo daqui a pouco pela Série B em busca da primeira vitória. E ainda, mais uma noite emocionante do espetáculo da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém. O NE2 volta já. O NE2 volta com um convite. No Globo Repórter de hoje, você vai ver e rever histórias que informaram e emocionaram. Nós estamos de aniversário e preparamos um presente especial para você. O Globo Repórter desta sexta-feira comemora os 50 anos da Globo Pernambuco. Você vai ver e rever os fatos, pessoas e acontecimentos que marcaram as últimas 5 décadas. Quem foi o religioso chamado de irmão pelo Papa? E uma igreja submersa nas águas do Rio São Francisco. O jogo da sorte que marcou a virada da seleção a caminho do Tetra. Festas e ritmos que embalam os pernambucanos. E o castelo que guarda peças raras da ocupação holandesa. É hoje no Globo Repórter. Vai ser muito bom. E agora a gente segue falando sobre Paixão de Cristo de Nova Jerusalém no Beijo da Madre de Deus. Hoje é o penúltimo dia da apresentação e quem traz as informações para a gente é o repórter Anderson Melo. Oi, Anderson, boa noite para você. Oi, Juliano, boa noite para você, boa noite a todos que estão com a gente aqui no NE2, penúltima noite e já está deixando saudades. Todas as noites a gente está aqui acompanhando de perto a emoção do público e a gente também se emociona também ao rever essa história tão linda. Hoje, às 6 horas da noite, quando começou o espetáculo, a gente estava acompanhando bem de perto, sabe? Vendo a reação das pessoas ao ouvir aquelas palavras, aquelas histórias que a gente conhece tanto, quando as crianças pediram para chegar perto de Cristo, quando ele curou as pessoas, quando começaram os primeiros conflitos políticos, chegando as notícias de que Roma estaria em busca dele. E isso impacta muito forte nas pessoas que têm a chance de vir aqui, seja pela primeira vez, ou que seja um retorno. Está tendo esse reencontro depois de 2 anos por causa da pandemia. 2022 foi o ano, então, desse reencontro. Eu conversei com algumas pessoas que estavam aqui agora à noite. É aquele misto, né, de emoção, com surpresa pela grandiosidade desse espetáculo, do lugar. É muito, muito, muito bonito. É uma emoção muito forte. Emoção muito forte, é a primeira vez. Eu nunca vi, tinha a maior vontade de ver. E eu estou felicíssima mesmo por vou presenciar, né? Vou presenciar e vou ver Jesus de perto, né? E eu estou adorando. É que seu poder o abandonou. A gente está nesse tom de despedida, mas ainda dá tempo vir. Amanhã tem o último dia do espetáculo. Pode acessar novajerusalém.com.br, comprar os ingressos e vir para cá conhecer
uma das histórias mais conhecidas da humanidade que emociona muito a gente, Juliano. Pois é, Anderson, trazendo aí as emoções do penúltimo dia de Nova Jerusalém. Obrigado, boa noite. E neste sábado, depois do Jornal Hoje, nós vamos exibir um programa especial da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, que acontece no Agreste de Pernambuco. A apresentação e os comentários vão ser de Pedro Bial. Meu filho! É uma honra para mim, uma alegria ter a oportunidade de assistir junto a você o espetáculo da Paixão de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E volta a se realizar aqui em Nova Jerusalém, depois de 2 anos de peste bíblica, a pandemia. Eu sou inocente do sangue deste homem. Agora não, agora as multidões estão de volta. Meu filho subirá aos céus como Elias. Grandes atores no palco, figurinos espetaculares, aquele cenário inesquecível, o maior teatro a céu aberto do mundo. Tudo isso na sua televisão, logo depois do Jornal Hoje, nesse sábado de Aleluia. Bendito Rei que vem em nome do Senhor. E agora é o repórter Mário Carvalho que acompanha a apresentação da Paixão de Cristo na Vila da Fábrica, em Camaragibe. Mário, conta pra gente. Mulheres junto às forças divinas. Oi, Juliano. Olha, o espetáculo acabou de começar. Olha só, essa aqui que é a segunda apresentação aqui do grupo. O espetáculo traz a Paixão dos Camarás aqui, várias adaptações inovadoras. E olha, a direção do espetáculo esse ano quis dar um enfoque sobre a violência contra a mulher, pegando principalmente o exemplo da violência, né, que acontece durante o espetáculo. E esse aqui, né, a gente percebe o envolvimento e também o dinamismo aqui do espetáculo. Essa daí é a parte da encosta, né, que também é utilizada por aqui. Muitos atores, são 60 atores envolvidos aqui, figurantes, a própria comunidade também está envolvida no espetáculo. A maior parte é daqui mesmo e, claro, né, todo mundo estava com muita saudade dessa produção. Foram 2 anos sem o espetáculo por causa da pandemia e agora eles estão retornando, né, com a Paixão de Cristo de Camaragibe, a Paixão dos Camarás. Essa é a 13ª edição da Paixão dos Camarás. Essa encosta aí também faz parte, o cenário está muito bonito esse ano. Vamos ouvir um pouquinho aqui do espetáculo? Eu sou o mensageiro que prepara o caminho do Senhor. Homens e mulheres dos arredores do Rio Jordão, da Judeia e de Jerusalém, confessem seus pecados, arrependei-vos e buscai retificar tuas ações. Todo vale será aterrado, nivelados todos os montes. Os caminhos tortuosos serão retificados. Toda carne verá a salvação. E havemos então de fazer. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E nós? O que faremos? A ninguém maltrateis. Não deis denúncias falsas e contentai-vos com o vosso salário. Quem és, pois? Aqui do lado direito a gente vê que está bastante lotada aqui a praça. Olha só. Vamos tentar conversar aqui com alguém. Boa noite, tudo bem? O que o senhor está achando aqui do espetáculo? O espetáculo está maravilhoso, né? É importante retomar, depois de 2 anos de pandemia, com o espetáculo dessa natureza, com a população participando, movimentando os artistas de Camaragibe. É muito bom para a cidade e para a sociedade como um todo. Obrigado. Olha, o espetáculo segue amanhã também, viu? No mesmo horário, aqui na praça, às 7h30, viu, Juliano? Mário Carvalho ao vivo com informações sobre a Paixão dos Camarás em Camaragibe. E a repórter Natália Dielu, ela está na Igreja Anglicana, no bairro do Espinheiro, zona norte do Recife, e também acompanha uma outra celebração da Semana Santa. Oi, Natália. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Oi, Juliana, a celebração aqui está quase acabando, acabou de ter um louvor aqui, tem uma dança também, é uma cerimônia bem emocionante e a gente volta a falar com o pastor Geison Vasconcelos, aqui da Igreja Anglicana que fica no bairro do Espinheiro, da Zona Norte, né?
Pastor, algo que eu gostaria que o senhor falasse um pouco é sobre aqueles quadros ali. A gente vê que ali daquele lado tem um quadro. Eu queria muito que o senhor falasse o que representa, qual é a ligação que tem com a Páscoa. Porque a Páscoa cristã, ela na verdade, ela remonta a partir da Páscoa judaica, onde na 10ª praga você tem ali que os hebreus tiveram que se reunir na sua casa e o anjo da morte passaria e quem tivesse nas vergas dos portais da sua casa a marca do sangue do cordeiro estaria livre da morte. Então esse era um ato, a Páscoa judaica era um ato profético para a nossa Páscoa. A nossa Páscoa, o sangue nos umbrais, justamente o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Essa é a nossa fé cristã. Nós apropriamos desse rito, a Páscoa judaica, né, estabelecendo a nossa Páscoa cristã. Pastor, e que outras celebrações vocês ainda terão? Na verdade, a celebração da Semana Santa é o ponto alto de toda a vivência cristã. Nós viemos de um tempo de quaresma, um tempo de reflexão. Na semana passada tivemos o Domingo de Ramos, que celebramos a entrada de Jesus para o momento de sacrifício. Hoje temos esse momento que celebramos a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz. Mas o culminar dessa festa vai se dar justamente no domingo, porque amanhã é um sábado de silêncio, um sábado de reflexão, mas no domingo pela manhã nós teremos então a grande celebração da ressurreição. Às 6 da manhã teremos um culto de Páscoa e depois os cultos regulares de Páscoa no domingo. Pastor, rapidamente, que nosso tempo já está acabando, o que vai ter agora? As pessoas vão entregar palavras para a pastora que está falando? Sim, agora simbolicamente as pessoas vão entregar, porque Jesus, ele trouxe na cruz, ele pagou o preço de todos os nossos pecados. Então as pessoas vão simbolicamente escrever alguma coisa e colocar ali sobre o que quer colocar diante da cruz. Muito obrigada, viu, pastor? É um prazer, Deus abençoe. Um prazer. A gente volta com você, Juliano. Natália Dielu falando também sobre as apresentações, as celebrações dos anglicanos na Semana Santa. Agora o futebol, depois de estrear com derrota, o Náutico enfrenta o Bahia hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo vai ser no Estádio dos Aflitos. Quem está lá é o repórter Juan Torres. Boa noite, Juan. Conta pra gente como é que está a situação aí. Fala, Juliano, muito boa noite para você, boa noite a todo mundo que está acompanhando o NE2 nesta sexta-feira da Paixão. Daqui a pouco, às 9h30, a bola rola aqui no Estádio dos Aflitos para Náutico e Bahia. O Timbu que está querendo se recuperar, como você falou, dessa estreia ruim na Série B, foi derrotado pelo Londrina fora de casa, 2-0. Essa derrota culminou na demissão do técnico Felipe Conceição. E essa foi uma semana de muitas novidades no Náutico. A saída de Felipe Conceição, quem assume o time interinamente é o auxiliar Dudu Capixaba e 6 reforços foram contratados. O técnico interino Dudu Capixaba já adiantou que vai fazer mudanças para hoje. Entre esses reforços, esses 6 jogadores que chegaram, 2 são cotados para iniciar no time titular. O lateral direito Vitor Ferraz, experiente Vitor Ferraz, de 34 anos, passagens pelo Grêmio, pelo Santos, pode ficar com a vaga na lateral direita. E na zaga, Bruno Bispo também pode iniciar esse jogo. O Náutico vai defender um tabu hoje à noite aqui contra o Bahia. Pela Série B, o Timbu nunca foi derrotado pelo tricolor baiano, jogando aqui no Estádio dos Aflitos. Na história foram 5 jogos, com 4 vitórias do Náutico e um empate. E aí a gente também vê o Bahia tendo dificuldades para montar o time hoje à noite. O principal jogador da equipe, o Hugo Rodalega, não vai poder jogar, ele está machucado. Quem vai entrar no lugar dele é o Vitor Jacaré, que foi o autor dos 2 gols da boa estreia do Bahia na semana passada contra o Cruzeiro lá na Arena Fonte Nova. O tricolor venceu o Cruzeiro por 2-0 e hoje à noite às 9h30, ao vivo e exclusivo no Premier e no Sport TV, a gente vê quem leva melhor, Náutico ou Bahia. Juliano, volto com você. Um abraço a todos. Valeu, Náutico e Bahia, já já. Nós ficamos por aqui. Para você uma ótima noite e até amanhã.